Uma célula eletrolítica dotada de eletrodos de platina é preenchida com 1 litro de uma solução 4 mol por litro de cloreto de sódio puro em água bidestilada. Em seguida, faz-se percorrer pela mesma por 5 horas, 21 minutos e 40 segundos uma corrente de 5 amperes, ocorrendo de desprendimento de cloro e hidrogênio. Decorrido o tempo mencionado, a corrente é desligada e a solução remanescente é evaporada, obtendo-se um resíduo sólido. Calcule a massa do resíduo obtido. Bom, então aqui a gente está trabalhando, né, dentro da temática de eletrólise, né, e pensando, né, em fazer com que não só você entenda o caminho que eu estou seguindo, mas também revisar o conteúdo. Eu queria que você que está acompanhando o vídeo soubesse que eu vou fazer aqui os meus rabiscos e tal, as minhas anotações, mas não necessariamente tudo que eu vou colocar ali é o que eu iria estruturar na resposta final para o corretor, tá? Então, você que clicou nesse vídeo, eu peço que você tenha essa compreensão, beleza? Então, para a gente poder iniciar aqui, eu vou demonstrar todas as reações, né, que estão acontecendo nessa eletrólise, né? Então, a gente precisa considerar primeiro que ocorre a dissociação do composto iônico. E como que seria essa reação? A gente teria o cloreto de sódio, que vai dissociar em Na+, o cátion de sódio, mais o ânion cloreto, tá? Então essa daqui é a primeira equação que eu preciso considerar. A segunda seria a autoionização da água, que vem ser H2O líquido, dissociando em H+ aquoso, mais OH- aquoso, tá? Então aqui é a autoionização da água, e aí a gente começa com a reação catódica. Na reação catódica, a gente vai ter a descarga do cátion. E quais são os cátions que nós temos aqui? O cátion de sódio e o H+, tá? Então, a gente vai ter uma disputa entre esses cátions aqui, ressaltando, né, que o eletrodo de platina ele é inerte, então a gente vai ter na disputa entre o H+ vencendo, né? Então, a gente sabe que metais alcalinos não são descarregados na eletrólise aquosa, tá? Só na ígnea. Então, a gente vai ter o H+ sendo descarregado. Então, vamos lá, ó. H+ aquoso, e nesse processo de descarga, tá? Então aqui, ó, como eu tenho a carga 1+, aqui eu preciso de 1 mol de elétrons, e aí eu vou produzir, ó, meio mol de hidrogênio gasoso, que é o H2, que a questão já mencionou. Então a questão já foi bacana aqui nesse ponto, tá? E aí o coeficiente estequiométrico meio é no intuito de deixar essa equação balanceada. E agora a gente vai para a reação anódica, que como vocês já devem estar suspeitando, né, é o cloro que vai ser formado, né? Então, no caso, vai ser o ânion cloreto que vai ser descarregado aqui na disputa dos ânions cloreto e hidróxido, né? Então, a gente vai ter o cloreto sendo descarregado. Então, a gente vai produzir meio mol de Cl2 gasoso mais 1 mol de elétrons, tá? E aqui, agora, a gente vai para a reação global. Então, na hora de escrever a reação global, a gente vai cancelar o quê? Ó, elétron com elétron, a gente cancela. A gente também pode cancelar cloreto com cloreto e H+ com H+. Show? Aí agora a gente vai escrever o que restou. Então a gente vai ter, ó, NaCl aquoso mais H2O líquido, setinha, aí a gente vai produzir Na+ aquoso mais OH- aquoso mais meio mol de H2 gasoso mais meio mol de Cl2 gasoso. Então, essa daqui vem ser a reação global. Lembrando que a gente tem um desprendimento de cloro e hidrogênio, e aí a gente vai ter Na+ aquoso e OH- aquoso, que isso daqui seria o quê? Hidróxido de sódio, tá? Então, caso eu promova a evaporação de todo o líquido, eu vou ter a produção de hidróxido de sódio, tá? Então, é muito importante que até esse momento você esteja entendendo tudo que eu estou fazendo aqui, e aí a gente vai prosseguir para outra parte do cálculo, que é, já que a questão, né, me disse que eu tenho a intensidade da corrente e o tempo que esse processo aconteceu, eu posso pensar em utilizar essa fórmula aqui, que é igual a I vezes o T, né? Ou seja, a quantidade de carga que passa nessa eletrólise é igual à intensidade em amperes vezes o tempo em segundos, né? Então eu posso tentar descobrir qual é a carga que passa naquela eletrólise ali, visando fazer uma relação estequiométrica entre a quantidade em mol de elétrons e o produto
produto que vai ser formado ali, né, que no caso seria o hidróxido de sódio após eu promover a evaporação, tá? Então a intensidade a gente sabe que é 5 amperes e o tempo a gente tem aqui que é de 5 horas, 21 minutos e 41 segundos. Aliás, 41 segundos não, 40 segundos. Então esse tempo aqui obrigatoriamente tem que estar em segundos. Então a gente sabe que 1 hora é igual a 60 minutos, tá? A gente sabe que 1 minuto é igual a 60 segundos, então eu posso fazer assim, ó. Já que eu estou trabalhando com 5 horas, então 5 horas, né, convertendo para minutos, então eu vou pegar 5, vou multiplicar 60. Então 5 multiplicando 60, a gente vai chegar a 300, tá? Aí a gente tem que 5 horas é igual a 300 minutos, aí tem esses 21 minutos aqui. Então a gente vai ter 300 mais 21 minutos é igual a 321 minutos, e eu vou pegar isso daqui e vou multiplicar novamente por 60. Por quê? Porque eu vou passar de minutos para segundos. Isso que eu estou fazendo aqui é só a minha estratégia de resolução, tá? Talvez você que está acompanhando o vídeo iria fazer essa conversão do tempo que foi dado, né, de 5 horas, 21 minutos e 40 segundos, você ia fazer de outro jeito, mas aqui entenda só o que eu estou fazendo, tá? Então 321 minutos vezes 60, então isso aqui vai dar 19.260 e eu vou somar com os 20 segundos que tem aqui, né? 40 segundos, desculpa, então tem 40 segundos para somar aqui, então aqui já está em segundos, somado com 40 vai ser igual a 19.300 segundos, tá? Então esse é o tempo total em segundos, eu vou colocar aqui, ó, 19.300. Logo a quantidade em Coulomb aqui, né, que vai sair dessa continha, 5 vezes 19.300, vai ser 96.500 Coulomb, que é equivalente a 1 Faraday, tá? Então a gente sabe que a cada 1 mol de elétrons, a gente tem o equivalente a 1 Faraday, que é equivalente a 96.500 Coulomb, beleza? Então a gente tem exatamente 1 mol de elétrons nessa eletrólise que foi feita durante 5 horas, 21 minutos e 40 segundos na intensidade de 5 amperes. Então a quantidade de carga está relacionada justamente com 1 mol de elétrons e é muito importante que você entenda isso. A informação que a questão deu, que me fez, né, com que fosse possível descobrir a quantidade de carga que passava naquela eletrólise, fez com que eu tivesse uma ideia de que os 96.500 Coulomb está relacionado com 1 mol de elétrons. E nessa hora eu volto aqui na equação e o que eu vejo? Que tudo que eu escrevi está justamente relacionado com 1 mol de elétrons, tá vendo? Então, ó, com base nessas equações aqui, tudo que eu escrevi está relacionado com 1 mol de elétrons. Então, o raciocínio é o seguinte, olha, quando eu tenho 1 mol de elétrons aqui na minha escrita, que eu sei que é 96.500 Coulomb, o que eu identifico? Eu identifico que eu tenho exatamente, com base na reação global, a produção de 1 mol de hidróxido de sódio. Então, o que eu sei até esse momento? Que todos esses cálculos me fizeram perceber que a quantidade máxima de NaOH que eu produzi, que é o hidróxido de sódio, após a evaporação, né, de toda a água lá, então a quantidade máxima de hidróxido de sódio vem ser de quê? Vem ser de 1 mol. Então, você que está acompanhando o vídeo, é muito importante que você entenda esse ponto aqui, porque é de extrema relevância aqui para a gente poder chegar na resposta, tá? Então, sabendo que a gente tem essa quantidade máxima de hidróxido de sódio que vem ser produzida, a gente vai voltar lá no enunciado e ver o seguinte, ó, a questão falou que a gente tem 1 litro da solução 4 mol por litro de cloreto de sódio puro em água bidestilada. O que isso está querendo dizer? Que eu utilizei esse volume e a concentração é essa. Então, a concentração me diz que eu tenho 4 mol de cloreto de sódio a cada 1 litro. Então, essa regra de 3 está me dando a concentração, né? Então, a gente tem que o volume utilizado foi de 1 litro, e eu sei que essa regra de 3 aqui está ridícula, mas é só uma finalidade didática mesmo. Então, eu sei que nessa eletrólise eu tenho 4 mol de cloreto de sódio. Então, olha só, nesse processo de eletrólise,
eletrólise, eu tenho 4 mol de cloreto de sódio. Então 4 mol de cloreto de sódio é o que eu iniciei a eletrólise, tá? Então eu comecei com 4 mol de cloreto de sódio. Então presta muita atenção nisso, que isso é outra informação muito importante. Então vamos acompanhar comigo o seguinte, ó. Lá na reação global, então vamos voltar aqui para a reação global. O que a reação global diz? Que quando eu tenho 1 mol de cloreto de sódio, essa conversão gera 1 mol de hidróxido de sódio no processo de eletrólise. Tá vendo essa relação aqui? Então presta muita atenção. Ó, a cada, e aí eu vou colocar na cor vermelha de propósito, tá? Então a cada 1 mol de cloreto de sódio que reage, eu vou ter a produção de 1 mol de hidróxido de sódio, tá? Após toda a evaporação e tal, não se esqueça disso. Lembra que eu anotei aqui que a quantidade máxima de hidróxido de sódio que eu produzi foi de 1 mol, dado a carga que passou ali naquela eletrólise, que é de 96.500 coulomb. Então, isso quer dizer que na minha segunda linha da regra de 3, eu vou colocar novamente 1 mol de hidróxido de sódio. Mais uma vez, é uma coisa mais de finalidade didática isso daqui, né? Então, a gente vai ter que 1 mol de cloreto de sódio é o que foi consumido, tá? Então, a gente consumiu nesse processo de eletrólise 1 mol de cloreto de sódio, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, lembra que a gente falou que a gente tem 4 mol de cloreto de sódio que iniciou? Então eu vou fazer a seguinte conta, ó, 4 mol de cloreto de sódio que eu comecei, tá? E eu vou subtrair de 1 mol de cloreto de sódio que foi consumido, que eu acabei de calcular aqui em cima. Então, essa é a quantidade que eu iniciei, essa foi a quantidade que reagiu, e a gente vai ter 3 mol de cloreto de sódio que sobrou, tá? Então sobrou essa quantidade de cloreto de sódio, tá? E além disso, não se esqueça que eu tenho 1 mol de hidróxido de sódio que foi produzido. Então eu tenho 3 mol de cloreto de sódio que sobrou, mais 1 mol de hidróxido de sódio que eu produzi, tá? Então foi produzido, beleza? Então a gente vai fazer a seguinte visualização, ó. A questão pede o seguinte, qual é a massa do resíduo obtido? Então o resíduo obtido, ele é uma mistura de cloreto de sódio com hidróxido de sódio. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, quanto que vale cada sódio? Então a prova, ela fornece essa informação aqui. Então a prova diz, né, ela deu a tabela periódica, então cada sódio vale 22,9 gramas, né, aqui só tem um, então aqui vai ser 22,99, desculpa, só corrigindo, 22,99, não 22,9. Aí você que tá vendo o vídeo, Marcelo, você não vai aproximar aqui, não, porque é prova discursiva, né, então vou deixar desse jeito. E cada cloro vale 35,453 gramas, tá? Então eu vou ter que só tem um cloro, então só basta somar aqui. Então 22,99 mais 35,453, a gente vai ter o quê? Para o cloreto de sódio, a gente vai ter uma massa molar de 58,443 gramas por mol, tá? Então o cloreto de sódio vale isso. E aí, como eu tenho 3 mol de cloreto de sódio, então essa massa aqui eu vou simplesmente pegar e vou multiplicar por 3, né? Porque são 3 mol aqui. Então 58,443 multiplicando 3 vai dar 175,329 gramas. Vamos deixar isso daqui reservado, isso daqui, ó, só de cloreto de sódio. E aqui, como tem 1 mol de hidróxido de sódio, então fazendo o cálculo da massa molar é o que eu já tenho ali, né? Não precisa multiplicar por nada, que só tem 1 mol. Então o sódio a gente já viu que vale 22,99 gramas, aqui só tem 1, então é isso. Cada oxigênio, a prova forneceu que é 15,999 gramas e o hidrogênio vale 1,0079, tá? Então somando isso tudo aqui, a gente vai chegar a 39, aliás, corrige aqui, 39,996 gramas por mol. Aqui eu só tenho 1 mol, então é esse valor aqui que nos interessa, tá? Então agora a gente vai para o final do cálculo, que é somar os 175,329 gramas com 39... Opa, deixa eu só acertar aqui. Agora sim, 39,996 gramas, tá? Somando isso daqui, a gente vai chegar a 215,325 gramas, tá? Essa daqui é a resposta final, beleza? Então, o resíduo, que é uma mistura de cloreto de sódio e hidróxido de sódio, tem uma massa
massa de 215,325 gramas, tá? Então é isso, galera. A questão ela tá finalizada, né? Esse que é o ponto aqui. Um ponto importante que eu gostaria mais uma vez de ressaltar é que aqui eu tô desenvolvendo raciocínio, então a gente vai rabiscando e tal, mas naturalmente na prova a gente precisaria organizar isso para o corretor, beleza? Então é isso, galera. Questão aí de número 2 da prova específica, né, do IME, a prova 2021-2022, finalizada.